Oi gente, aqui é a Gisele e o vídeo de hoje é a resenha de O Médico e o Monstro, esse conto barra novela que foi publicado pelo Robert Louis Stevenson em 1886. Esse livro ele é muito famoso devido às discussões que o enredo proporciona. Bom, essa minha edição aqui da Príncipes, ela tem a tradução do Silvio Antônia, não tem textos de apoio, né, nem prefácio, nem pós-fácio. É só a novela, limpo e seco, mas eu recomendo que você não leia esses textos antes de ler o livro, tá? Se você gosta de ler introdução, pós-fácio, prefácio, lê depois que você realizar a sua leitura, caso você tenha outra edição, né? Porque como eu falei, essa daqui não tem nada disso. O Stevenson, né, como ele ficou conhecido, em 1883, esse autor publicou A Ilha do Tesouro, que foi seu primeiro trabalho assim de destaque. Ele, como filho de engenheiro civil, o pai esperava que ele seguisse, né, a carreira, mas ele optou por cursar direito, e quando ele concluiu o direito, ele acabou escolhendo não exercer a profissão e seguir tentando ser um escritor profissional. Ele publicou diversas histórias e sobre aventuras, enfim, contos assim diversos em jornais e revistas da época, mas foi com A Ilha do Tesouro que ele ganhou um certo destaque. Daí, 3 anos depois, em 1886, ele publicou esse conto aqui, O Médico e o Monstro, e aí sim, minha gente, ele conseguiu o que ele queria, que foi principalmente, né, uma venda assim numerosa. Esse livro no primeiro ano ele vendeu tanto que ele acabou já sendo adaptado para uma peça de teatro. O Stevenson, que ele foi um escritor, né, escocês, ele viveu ali mesmo na Grã-Bretanha. E ele conseguiu, ali no auge do século XIX, que esse livro vendesse tanto, mas esse não foi seu maior feito. O que ele conquistou realmente na época, que lhe garantiu prestígio, foi que as pessoas passaram a discutir sua obra. Aqui, para quem, assim como eu, né, não conhecia essa história, eu li em 2020, nessa outra edição que eu vou deixar aqui. Posteriormente, eu adquiri essa da Príncipes, porque eu queria ter uma edição física. Mas lá, né, nesse período em que poucas pessoas eram alfabetizadas, inclusive, né, poucos ingleses sabiam ler, as pessoas leram e discutiram. E um grande ponto, assim, da época que nós temos dois personagens, né, caso você esteja totalmente por fora, que é o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, que eles são como se fossem seres humanos opostos. E na época, dentro dessas discussões, né, que muitas pessoas levantaram, eles passaram a especular que o Dr. Jekyll, né, ele tivesse uma sexualidade reprimida, ou seja, que a grande questão do livro tratasse sobre homossexualidade. E rapidamente o autor desmentiu, porque a intenção dele era que a dualidade do ser humano fosse debatida. Então, aqui, para contextualizar um pouco, né, nós estamos no final do século XIX, em 1886, e Londres está repleta de neblina mesmo, causada pelas fumaças ali industriais. Nós estamos falando da Revolução Industrial, né, de um período histórico, o que tornou, gente, as ruas de Londres mais misteriosas e perigosas também, né? Teve ali uma grande expansão desse submundo urbano, né, o que trouxe sim à tona muita marginalidade e deixou os ingleses medrosos de andar nas ruas, fazendo com que essas ruas com neblina fossem perigosas e misteriosas. E o Stevenson ele conseguiu eternizar esse cenário aqui em O Médico e o Monstro. Essa obra que, junto com Drácula, né, do Bram Stoker, são precursores do horror gótico. E é por isso, né, que são tão famosas até os dias de hoje. Um outro ponto também que é importante a gente conversar é que o autor, ele teve uma luta assim durante toda a sua vida contra doenças, né? Ele não tinha uma saúde muito boa na época que diversas epidemias surgiram, então foi um período
em que a medicina não estava evoluída o suficiente para tratar até mesmo doenças simples, e as pessoas passaram a desenvolver doenças novas, digamos. Mas enfim, teve um período da vida em que ele precisou se afastar desse mundo mais urbano, e ele acabou indo para uma cidadezinha litorânea ali no sul da Grã-Bretanha para descansar mesmo e se recuperar. E foi lá que ele conheceu o autor de A Outra Volta do Parafuso, né, que é o Henry James, esse livro aqui que deu origem à série da Netflix, A Maldição da Mansão Bly, que eu amo. Ainda não li o livro, mas Henry James e o Stevenson foram grandes amigos aí na vida. E essa preocupação que a população da época tinha, né, com a morte, principalmente ele, que era uma pessoa com a saúde fragilizada, fazia com que isso refletisse nas obras da época. Então, muito do que ele viveu, dos medos, dos pensamentos mais sombrios ali que ele tinha, devido à sua falta de saúde, ele conseguiu trazer bem em seus livros. Se você, né, conseguiu fugir de todos os spoilers aí ao longo da sua vida de leitor e chegou até aqui sem conhecer nada do enredo de Um Médico e o Monstro, eu vou fazer uma sinopse geral agora, sem, né, contar exatamente o que acontece, mas para conseguir te situar aqui dentro desse enredo, tá? Bom, aqui nós vamos começar já esse livro, que ele tem todo um clima de mistério, mas que esse não é o foco, tá? Não é um livro tipo Agatha Christie, não é isso, mas tem esse climinha de mistério. O narrador aqui, ele é um observador na grande parte dos capítulos, né? O livro é dividido em 10 capítulos, e a gente começa acompanhando uma caminhada do advogado que se chama Utterson. O advogado tá ali conversando com um amigo dele de longa data, e esse amigo, né, e o advogado, eles se deparam com uma porta numa vielazinha, e o amigo acaba comentando, né, que uma vez, há algum tempo atrás, ele presenciou uma cena de um crime ali onde eles estavam e que o criminoso, né, tinha relação com essa porta. Então ele pergunta para o Utterson se ele sabe aonde dá essa porta, né? E ele fala que sim, ele conhece o dono da propriedade, porque é uma portinha numa viela, não é a porta principal, é uma propriedade grande de uma pessoa e que ele conhece. E daí esse amigo conta para ele, né, que um dia ele estava ali e tinha uma jovem, uma menina caminhando e um homem, e eles acabaram se esbarrando ali no cruzamento assim das ruas, né? E que ao cair a criança, o homem a pisoteou. E assim, né, é uma cena realmente chocante. O livro ele já começa trazendo isso, e várias pessoas se juntaram ali, né, quando aconteceu, e o homem acabou meio que saindo. E daí esse amigo do Utterson foi atrás dele, o trouxe de volta, porque ele precisava pagar pelo crime que ele havia cometido, né? Ele machucou seriamente uma criança. Daí ele acaba chegando em um acordo com os presentes ali de pagar uma quantia como se fosse uma indenização para a família da menina, para que aquilo não fosse, digamos que, denunciado para a polícia. Ele não queria continuar ali naquela situação. Isso já era tarde da noite e ele fala que ele vai buscar o dinheiro. E ele entra por essa dita portinha, né, que os dois estão ali olhando, com uma chave própria. Ele entra. Passa um tempo, ele volta com uma certa quantia em dinheiro e um cheque assinado em nome de uma outra pessoa, que todos os que estão ali presentes, né, os que estavam presentes, não podem revelar quem que assinou o cheque. Então o amigo do Utterson sabe quem que assinou, mas não pode revelar. E ele vai ficando, né, com a pulga atrás da orelha e pergunta o nome do homem que cometeu o crime. Daí que o amigo fala que é o Edward Hyde, que é um dos nossos protagonistas. E quando o advogado pede para ele descrever esse homem, né, eu vou até ler aqui para vocês como que ele descreve esse nosso protagonista. Nessa edição aqui da Príncipe está na página 13, eu marquei aqui, ó. Ele não é fácil de descrever. Há algo de errado com sua aparência. Ele é desagradável, caído, repulsivo. Nunca vi um homem tão repugnante, no entanto, mal sei porquê. Ele deve ser desfigurado em alguma parte do corpo, pois provoca forte sensação de deformidade, embora eu não possa especificar o ponto.
Não é um homem de aparência normal, mas na verdade eu não saberia apontar nada fora do padrão. Não, senhor, não posso fazer nenhum caso disso. Não consigo descrevê-lo e não é por falta de memória, pois declaro que posso vê-lo nesse momento. E todo mundo que esbarra com o senhor Hyde, né, vai sempre descrever dessa forma, que é um homem que tem uma aparência maligna, que ele representa a maldade, mas que não conseguem descrever seu rosto, sua forma física. E o advogado fica pensativo, né? Ele fica querendo conhecer, querendo encontrar esse homem que vive ali entre eles e que é capaz, né, de um ato de tanta atrocidade, até que ele, como advogado, ele tem alguns clientes, e um de seus clientes é o nosso outro protagonista, que é o Dr. Jekyll. Ele lembra, né, que o Jekyll, ele refez o seu testamento, ele mudou. E no testamento, quem está como beneficiário, ou seja, né, ele colocou como herdeiro um homem chamado Edward Hyde. E aí, meu povo, o advogado fica encucado demais, porque como que o amigo dele, um médico assim de muito prestígio na cidade, sempre tido como um homem bondoso, um homem caridoso, ele é a representação de tudo que é bom, é amigo desse homem, né, do Hyde, que ao contrário, todas as histórias que ele acaba descobrindo, tá, outras histórias desse homem, sempre leva para atos de violência, de marginalidade, e ele passa a supor que o amigo dele possa estar sendo chantageado pelo Hyde e que por isso, né, ele colocou o nome dele no testamento. E durante todo o enredo, né, ao longo dos primeiros ali 7, 8 capítulos, nós vamos acompanhar o narrador, né, junto com esse personagem secundário, que é o Utterson, descobrindo mais histórias acerca do Jekyll e do Hyde e tentando desvendar essa relação conflituosa entre eles dois. Agora que vocês já sabem mais ou menos, né, sobre o que o livro trata, eu vou falar sem spoiler ainda sobre alguns elementos dessa obra. O primeiro dele, a gente tem a escolha dos nomes, né? O autor, quando ele escolheu chamar o personagem aqui que está sendo representado como aquele que traz à tona, né, a maldade, que é o Edward Hyde, o nome dele é escrito com Y, mas se a gente trocar por um I, ele vira o verbo to hide, que seria esconder. Isso traz um joguinho de palavras que o autor usa, inclusive, né, ao longo aqui da obra, em que o Utterson fala: se ele é o Sr. Hyde, aquele que se esconde, então serei o Sr. Seek, aquele que procura. Que o Sr. Seek, né, seria também o verbo to seek, que seria procurar. Então, em inglês também há essa referência, né, um pouquinho mais direta, porque aqui precisou ser explicada, mas é uma escolha proposital, né? O autor, ele já quis deixar claro o que ele estava fazendo aqui, mas o ponto principal desse livro é tratar sobre a dualidade do ser humano. A dualidade é um conceito muito antigo, ele está presente até em manuscritos de Platão, que ele tirou de ensinamentos de Sócrates e Aristóteles. Então, vem de tempos assim muito remotos. E quando a gente fala, né, sobre a dualidade do ser humano, estamos falando da existência do que a gente conhece como bem e como mal. E o autor escolheu, né, como personagem secundário esse advogado para que a gente acompanhe os passos dele, tentando entender esse mistério. E ele é colocado aqui como um representante da boa moral e dos bons costumes da época, né? Nós estamos falando da época vitoriana, inglesa, em que a aparência, ela importava muito, né? Como que a sociedade via você, como que você era visto por todos ali, se era uma pessoa respeitável, né? Era uma época de aparências, realmente. Então, quando a gente está acompanhando o Utterson, ele emite alguns julgamentos ali de valores, né? Ele coloca pontos ali de moral. Então, é um personagem que está aqui realmente para ter o choque, né? Ele é como se fosse uma pessoa ali do bem que está se chocando ao descobrir aqueles acontecimentos, principalmente as atitudes do Hyde. E é muito claro, né, como ele descreveu o médico, o Jekyll, como sendo o bom e o Hyde como sendo o ruim.
No 8º capítulo aqui dos 10, que é intitulado, né, A Última Noite, a gente tem realmente o ápice, né, dessa história. E daí o capítulo 9 e o capítulo 10 não são narrados pelo Utterson. E esse capítulo 8, né, e o capítulo que vai ter a grande descoberta do livro, ele é muito bom. A forma como o autor se utilizou de elementos, até mesmo de objetos, né, que aparecem aqui em cena, é incrível. Daí o capítulo 9, que é a carta do médico em que ele vai explicar o que está acontecendo. Ele vai explicar tanto para os amigos dele, como para nós leitores, o que vem acontecendo ali ao longo de todo esse enredo. Então, se você ainda não leu esse livro, eu te aconselho a sair do vídeo agora. Depois que você fizer a leitura, você pode voltar, porque eu vou comentar um pouco sobre o final. Então, pronto, gente, pela primeira vez aqui no canal eu vou falar spoilers, né, de um livro. Mas esse livro, assim, ele existe há tanto tempo, ele é tão comentado que eu acredito que mesmo quem não leu sabe o que acontece, né? Sabe qual é o grande mistério. Mas enfim, com a carta do Jekyll a gente descobre que na verdade ele e o Hyde são a mesma pessoa. Ele vem desenvolvendo aí a partir de estudos na medicina uma fórmula que ao, né, ingerir, o Hyde, no caso dele, assume o seu corpo, que isso seria um alter ego, né? O autor quis trazer essa forma de uma porção química que faz com que a pessoa liberte coisas que estão escondidas. E o Jake é diferente, né, do que eu imaginava, por exemplo, no início, porque eu li esse livro sem saber o final. Eu achava que ele era realmente uma pessoa boa e que tinha esse homem ruim, né, que o estava influenciando. E o grande impacto é você descobrir que, na verdade, ele é os dois. E se a gente parar para pensar, todos nós temos esse lado que a gente quer esconder. E a única diferença aqui é que o Jekyll encontrou uma forma de deixar esse lado aparecer, né? De deixar essas vontades, esses impulsos vir à tona sem que ele seja culpado por isso. Óbvio que de forma bem exagerada, né? Que era para deixar claro a diferença entre os dois, mas ele conseguiu achar uma maneira para que aquilo que ele vinha escondendo, aquilo que ele vinha retraindo, conseguisse tomar forma e agir. Só que o que acontece? À medida que ele vai ficando dependente dessa fórmula, né, para ele virar o Hyde, depois ele precisa voltar para o Jekyll, e daí ele precisa utilizar com mais frequência, ele foi fragilizando o corpo físico. E aqui há alguns estudos, né, já mais recentes, que defendem a ideia de que não são apenas 2, mas 3. O Jekyll, o Hyde e aquele que está no corpo durante a transição. Então, quando o médico está se transformando ali no Hyde, ou quando o Hyde está voltando para a forma do médico, há esse momento em que há alguém ocupando aquele corpo, né? E, gente, nós temos, assim, tantas coisas que foi inspirado em O Médico e o Monstro, e nesse ponto exato que eu tô comentando, é um dos filmes que eu mais gosto, que foi Fragmentado. Em Fragmentado, o protagonista, ele tem diversas personalidades, né? Não só 2 ou 3. E como homenagem aqui ao autor, né, o Stevenson, para deixar claro a referência, uma das personalidades no filme se chama Fera. Ela consegue mudar a sua forma física, né? Ela fica bem grande quando assume, que é trazendo sim essa mudança, porque quando vira o Hyde, ele é diferente. Há alguns aspectos, né, ao longo do livro que dá pra gente sacar que isso está acontecendo, principalmente a assinatura, que é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo elas são iguais, porque é a mesma pessoa que está, né, assinando ali as cartas, o cheque, enfim, mas a forma física tem uma certa mudança, é tanto que as pessoas que conhecem o médico não o reconhecem quando eles estão na forma do Hyde. Além dessa inspiração, a gente tem outras mais óbvias também, né? Que é o caso do Hulk, o Máscara também. E a gente tem episódios, né, de desenho animado que também trouxeram essa inspiração, tipo o do Piu Piu, que fica rodando por aí e eu não sabia que era referência ao livro até eu fazer a leitura e eu achei bem legal.
Eu não sei como, gente, eu consegui fugir de tudo isso, mas enfim. E uma outra coisa que relacionam bastante ao Médico e o Monstro é o conceito de doppelganger. Eu não sei se eu tô falando direito, eu assisti, né, muito Diário dos Vampiros e lá tem doppelganger e era falado dessa forma. Então, enfim, que é um conceito, né, que a gente não sabe determinar exatamente a origem, mas remete aí a culturas alemãs, né, por isso o nome doppelganger, que significa o duplo ambulante. E esse duplo é como se fosse um gêmeo seu que anda aqui pela Terra, porém com a personalidade oposta. Há esse mito, né, de que cada um de nós temos um gêmeo pela Terra com essa personalidade oposta, que seria o nosso doppelganger, mas aqui ela não é pessoas que são idênticas com personalidades opostas, né? São personalidades que se complementam. Os dois juntos ali são uma pessoa só. Mas também é sempre bem assimilado, né? Por ter essa oposição e por ser a mesma pessoa. Então eu achei importante comentar com vocês. E queria falar também da carta, né? A carta que o Jekyll ele escreve no final contando que apesar de que o leitor já consegue prever o que está vindo, né? Com as dicas aqui que o autor vai deixando ao longo dos capítulos, eu achei extremamente angustiante ler essa carta, né? Perceber que ele estava preso a um corpo, né? Ou tentando se prender àquele corpo, que tinha uma outra pessoa ali tentando tomar de conta e ele não conseguia se manter, e que no final das contas o corpo estava se deteriorando. Então eu achei extremamente assim angustiante mesmo a forma como o autor contou esse final pra gente. E é um livro que eu recomendo muito, gente, assim, de forma geral, né? Vou concluir porque eu sei que o vídeo já está longo. Se você quiser conversar sobre o Médico e o Monstro, fala comigo aí nos comentários ou no Instagram. Eu gosto bastante dessa obra. Eu não sei porque eu ainda não tinha trago essa resenha aqui pro canal, porque já faz aí quase 2 anos, né, que eu li. Mas é uma obra que ela é tão importante, até mesmo pra gente entender as referências, né, que tem até os dias de hoje, seja em filme, seja em outros livros, ela também é gostosa de ler. É aquele livro que eu recomendo para quem quer iniciar nos clássicos. Pode começar por esse aqui, que vai ser super tranquilo, né, de realizar a leitura. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de resenha. Se vocês quiserem me pedir alguma resenha de um livro específico, né, pode deixar aí nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado, que quem ainda não leu se interesse, né, para fazer a leitura. E caso você já tenha lido, que tenha curtido os comentários que eu trouxe, tá bom? Então é isso e a gente se vê aí no próximo vídeo.